Estou lendo o estudo de João, a partir do capítulo 4, a mulher samaritana. Os samaritanos são mencionados com certa frequência nos evangelhos. Confira Lucas 9, 51 a 56, 10, 29 a 37, 17, 15 e 16. Samaritanos no NBD. Versículo 1, Jesus. Versículo 2 é um comentário editorial corrigindo falsos rumores. Versículo 4, era-lhe necessário passar por Samaria. Em João, Jesus é apresentado como quem trabalha em íntima associação com seu Pai, até mesmo nos eventos que conduzem para a hora final. Mas aqui provavelmente é nada mais do que uma necessidade geográfica. Versículo 5, Sicar, geralmente identificada com a atual Ascar, não muito distante do tradicional Poço de Jacó, que pode ser visitado hoje. Embora W.F. Albright, arqueólogo, Paul, página 247, favoreça a leitura da Vetus Latina, Siquém, confira Atos 7,16, perto das terras que Jericó dera a seu filho Jacó. Que isso ficava perto de Siquém está relativamente claro, Gênesis 4:22, região montanhosa, no hebraico Shechem, Gênesis 33:19 e Josué 24:32. Versículo 6, cansado da viagem, grego kekopiakos, é de uma série de ênfases no Evangelho. Confira a introdução para destacar a humanidade do nosso Senhor. Meio-dia, grego, sexta hora. Puxa, então no grego é sexta hora, é meio-dia para nós. Versículo 9, os judeus não se dão bem com os samaritanos. Peraí. Esse antagonismo remonta aos séculos 6 e 5 a.C., quando os judeus exilados retornaram da Babilônia para Judá e consideraram impura essa miscigenação de populações. A ruptura foi ampliada com a construção do templo rival no Monte Gerizim. Na literatura rabínica, proibições específicas excluem praticamente todo contato entre os dois grupos. Essas regras talvez estejam por trás da afirmação de João aqui. Sinkraumai significa usar junto com potes e panelas. A Nebe traduz de forma apropriada judeus e samaritanos. Deve-se destacar, não usam vasilhas em comum. Versículo 10, se você conhece o dom de Deus, somente esse dom pode fechar as brechas entre pessoa e pessoa, à medida que aprendem a compartilhar tudo que o Pai lhes deu por meio de Cristo. Mas o Filho é ele mesmo o dom. Confira 3,16. Água viva, originalmente água corrente. No Antigo Testamento, no entanto, o retrato foi usado para descrever a atividade divina ao dar vida aos homens. Confira Jeremias 2,13, Zacarias 14,8, Ezequiel 47,9, etc. Versículo 14. Quem beber, no grego ros dan pie. Barrete traduz corretamente todo o que beber, de uma vez por todas, em contraste com a necessidade de água diária. Fonte de água, no grego pg e datus. A fonte de Jacó é descrita pela mesma palavra, versículo 6, era suprida com água corrente, mas há versões, confira RSV, que sabiamente fazem a distinção entre o versículo 6 e o 14. A palavra grega prear é usada nos versículos 11 e 12. Ambas as palavras são usadas, pois esse prear, que é no caso frear, frear é também suprido por um peixe subterrâneo. A fonte de que Jesus está falando vem de fora do homem, assim garantindo um suprimento inesgotável.
Versículo 15. A mulher, no entanto, não entende que Jesus está falando de um aspecto espiritual correspondente à fonte que ela usava continuamente. Versículo 16. Chame o seu marido. Sua resposta foi tanto uma desculpa mesquinha quanto uma confissão verdadeira. E Jesus observa a honestidade da afirmação, embora isso não tenha sido percebido pela mulher que o fez. Mas ele vai além de aceitar o que é honesto, para expor toda a verdade. Tasker comenta porque ela falou a verdade a liberta. Ela está livre para receber o presente que Jesus lhe pode dar. Página 76. Versículo 19, profeta. Há um alerta nessa palavra. No entanto, os samaritanos não aceitavam a autoridade dos profetas depois de Moisés. Mas Jesus é um profeta, ele deve ser o profeta de Deuteronômios 18:15, o profeta como Moisés, o Taeb da expectativa dos samaritanos. Versículo 20, nossos antepassados adoraram nesse monte, que é o Gerizim, que era sagrado para os samaritanos. Esse era o lugar em que, de acordo com o texto do Deuteronômio 12:5, Deus escolheu e não vai escolher para colocar o seu nome. Será que alguém com percepção profética pode agora resolver esse problema tão antigo? Mas a questão é irrelevante aqui. A adoração a partir de agora vai ser oferecida a Deus em todos os lugares. Malaquias 1:11, por meio de Cristo. Versículo 22, a salvação vem dos judeus. Apesar da evidência da vida insatisfatória da mulher, os samaritanos tendiam a ser mais rigorosos do que os judeus, mas a eleição destes era para a difusão do poder salvador de Deus até os confins da terra. Isaías 49:5. Versículo 23. Em espírito e em verdade, em virtude do novo nascimento e à luz da revelação da verdade em Cristo. Espírito aqui é suficientemente vago para denotar tanto aquela essência sobrenatural da vida cristã quanto o meio, o Espírito Santo por meio do qual ela é concedida. Versículo 24. Deus é Espírito. No grego, pneuma hotheos. É mais uma questão de descrever a liberdade soberana que Deus tem em contraste com os homens fechados no mundo material do que uma definição da sua natureza. Por isso, os homens precisam adorá-lo em espírito, pois somente por meio dele podem ter comunhão com Deus. Versículo 25. O Messias, chamado Cristo, está vindo. As palavras do Senhor concernentes ao modo essencial da adoração fazem a mulher responder. Ela crê ao menos que no final Deus vai revelar o seu propósito. Versículo 26. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Literalmente, eu sou ele que fala com você. Essa autorrevelação torna completo o propósito imediato do Senhor. Versículo 19. Eu sou ocorre muitas vezes em João. Confira 6:35, 51, 8, 12 e 18, 10, 7, 9, 11, 14, 11, 25, 14, 6, 15, 1 e 5. Sua forte semelhança com Javé, do Antigo Testamento, eu serei o que serei, tem sido observada com frequência. Mas a ideia não está necessariamente intrínseca em todas essas referências como elas se apresentam, embora algumas implicações tenham se insinuado a João e outros e aos seus primeiros leitores. Essa é a primeira autoconfissão de Jesus no Evangelho. Versículo 28, deixando o seu cântaro. Essa não é uma referência alegórica. Nesse momento tão significativo, a mulher pode ter de fato colocado o jarro à disposição de Jesus. Ela pergunta com hesitação: será que ele não é o Cristo? Versículo 32. Tenho algo para comer. Assim como a mulher não percebeu o significado das referências de Jesus, a água da vida, assim os discípulos evidentemente interpretaram erroneamente as palavras de Jesus acerca da comida, Salmo 119 e 103, por meio das quais ele se refere à sua missão na vida de fazer a vontade daquele que me enviou. Versículo 34. Por meio das suas obras e palavras. E concluir a sua obra, a obediência de Jesus ao Pai era completa e perfeita. Versículo 35. Vocês não dizem, não é um fato comum? Provavelmente não temos aqui um provérbio. Barrett associa isso com a suposta exatidão sazonal
com que se ofereciam os primeiros frutos a Deus no dia 13 de Nissan. Confira artigo Pano de Fundo Social do Novo Testamento. Vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Isso se evidencia no contato com Nicodemos e a mulher de Samaria, versículo 36. Se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Jesus lançou a semente e fez uma colheita rápida. Versículo 38. Eu os enviei para colherem. Provavelmente uma referência à atividade batismal dos discípulos, em que eles realmente tinham entrado nos esforços de outros, como João Batista. Versículo 42. O Salvador do mundo, o que de fato resultou da estada de 2 dias de Jesus em Samaria, provavelmente nunca saberemos. Isso pode prover um pano de fundo para a missão samaritana de Filipe em Atos 8:5. Mas sabemos que alguns samaritanos foram convencidos, além de toda a dúvida, de que Jesus era a provisão de Deus para a salvação universal. 2. Revelação por meio de atos e palavras, 4:43 e 6:71. Primeiro, filho do oficial, 4, do 43 ao 54. Há uma semelhança entre esse milagre e o da cura do servo do centurião, Mateus 8, 5 e 13. Não, 5 a 13, né? Lucas 7, 1 a 10. Está no fato de que ambas as curas foram realizadas de certa distância. Versículo 44. Em sua própria terra, Patris deve significar aqui não Nazaré, na Galileia, como geralmente significa nos sinóticos, Marcos 6, 4, etc. Mas em vista do contexto messiânico, Jerusalém, na Judéia, considerada por todos os judeus seu próprio lar. Versículo 48, os sinais que Jesus realiza só têm a intenção de serem indicadores do caminho para a compaixão de Deus. Eles não são suficientes como um único fundamento para a fé. Versículo 50, o homem confiou à palavra de Jesus. Mesmo assim, sua fé ainda não era fé salvífica. Era somente até então segurança de que Jesus era genuíno. Confira versículo 53. Versículo 52 a 1 da tarde. Tradução do grego, 7ª hora, versículo 53. Assim creram ele e todos os de sua casa. Isso agora era fé absoluta, que dava valor à sua crença anterior, sem que tivesse visto. Versículo 54. Segundo sinal miraculoso, confira 2:11. 2. O paralítico de Betesda, 5, do 1 ao 47. Há aqui algumas semelhanças com a cura registrada dos sinóticos, Marcos 2:12, Mateus 9:2, Lucas 5:18. Os dois incidentes suscitam controvérsias. Em Marcos destaca-se a conexão entre a condição do homem e o poder de Jesus para perdoar pecados, ao passo que aqui os pecados do homem são mencionados quase que de passagem. É interessante observar como nas épocas de festas Jesus acusava severamente os judeus de incredulidade, de forma tal que finalmente precipitou o clímax do seu ministério. Versículo 1, uma festa. A ausência do artigo definido deixa a festa indefinida, embora alguns tenham sugerido que se tratava do Ano Novo. Versículo 2, Betesda. Tanto a evidência de manuscritos para o nome quanto seu significado exato são incertos. Betesda tem boa base, ou talvez Besata, sendo conhecida de Joséfo. Por outro lado, muitos estudiosos ainda preferem a leitura Betesda, literalmente casa de misericórdia, possivelmente em virtude de sua adequabilidade como um lugar em que Jesus realizou um milagre. Betesda, casa do derramamento. Preferido por Calvino, parece ser confirmado pelo rolo de cobre da caverna 3 de Qumran. Versículo 3b e 4 são corretamente omitidos no texto em algumas versões. A história e não tem forte apoio nos manuscritos. Eles provavelmente preservam uma tradição que explicava o movimento da água. A narrativa tem ótima fluência sem eles. Versículo 6. Você quer ser curado? Não é uma pergunta superficial. Parece que o nosso Senhor se dirigiu ao caso mais necessitado ali. De forma apropriada, tentou evocar alguma fé e confiança desse homem. Versículo 7. Quando a água é agitada, o fenômeno é interpretado nos versículos omitidos.
em algumas versões como uma intervenção angelical. Westcott comenta: as propriedades de cura do tanque podem ter sido devidas aos elementos minerais. Escavações no tanque de Senhorita Ana revelaram 5 pórticos. Confira NBD, página 143 e 144. Versículo 9. Um sábado, numa afirmação sucinta, o evangelista prepara o discurso que segue agora. Versículo 10. Não lhe é permitido carregar a maca. Os judeus tratam tudo que vem em termos da lei. Os escritos rabínicos traziam regras detalhadas quanto à remoção e transporte de móveis no sábado. Uma cama não podia ser carregada, embora carregar um paciente numa cama fosse permitido. Versículo 13. O homem não tinha ideia de quem era ele. Isso parece estranho para nós, mas a mente oriental aprendia a aceitar o sobrenatural, muitas vezes se esquecendo de se incomodar com o meio que tinha servido para sua realização. De qualquer maneira, Jesus havia desaparecido para evitar a curiosidade da multidão. Versículo 14. Não volte a pecar. Isso sugere que Jesus via alguma conexão, por indireta que fosse, entre esse caso de sofrimento e algum pecado de que o homem era culpado. Confira 9:23. O perdão não foi mencionado, embora a expressão não volte a pecar sugira que o pecado, até então na vida do homem, estava perdoado. Versículo 17. Meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. O restante do discurso decorre dessa afirmação. Deus descansou no 7º dia, de acordo com as Escrituras, Gênesis 2 e 3. Contudo, a observância do sábado não tinha a intenção de ser um descanso na inatividade, mas o descanso que vem da comunhão espiritual com Deus, que está incessantemente ativo como Criador e sustentador do universo. Versículo 18. Mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai. No grego, patera idion. Esse aspecto, acima de tudo, mais incitou os judeus ao ódio moral contra Jesus, junto com sua concordância de que agia em comunhão direta com o Pai, dizendo: o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Versículo 19. O relacionamento de Jesus com o Pai é singular, de forma que ele não age independentemente do Pai. O Filho também faz. A esfera de atividade do Filho é coextensivo ao do Pai. Versículo 20. Obras ainda maiores do que estas, maiores do que a cura desse paralítico, essas vão compelir a atenção dos judeus. A ressurreição de Lázaro. Versículo 21. Da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos, a maioria dos judeus acreditava que a ressurreição dos mortos estava reservada para uma época vindoura, Ezequiel 37:13, e seria cumprida no Messias. O versículo 22 é uma afirmação explicada mais tarde no versículo 27. Entre mentes, um propósito claro dessa delegação de autoridade a Cristo é que todos honrem o Filho. Versículo 23, reconhecendo sua igualdade em autorização e ação, autoridade e ação. Versículo 24, quem ouve a minha palavra e crê. Na construção da frase aqui, mostra que o ouvir e o crer precisam ser considerados juntos. Ouvir não é somente uma atividade passiva. O grande Shema, ouça, ó Israel, do Antigo Testamento, Deuteronômio 6, do 4 ao 9, pressupõe a fé pelas obras. Assim, aqui a palavra de Cristo evoca uma reação. E aquele que a apresenta tem a vida eterna e não será condenado. Pela fé, ele agora espera e desfruta da absolvição final e da vida da era da ressurreição. Versículo 25. Está chegando a hora e já chegou. Confira 4:23. Os mortos aqui são os espiritualmente mortos. O Filho do Homem já os despertou por sua palavra, que os que ouvirem viverão. Está fundamentado na expectativa do Antigo Testamento, Isaías 55:11. Assim, a palavra de Cristo, trazendo vida, separa pessoa de pessoa, dessa forma, levando alguns ao julgamento. Versículo 26. Ele concedeu ao Filho ter vida, faz parte da natureza essencial do Filho, compartilhada com o Pai, que ele é capaz de ser a fonte da vida para outros. Confiram 4. Versículo 27. Porque é o Filho do Homem, no grego oti, ios anthropo esti, o Filho do Homem, do livro de Daniel 7, 13, 14, nunca está longe da mente dos evangelistas. Mas aqui, sem dúvida, o autor está pensando principalmente na sua humanidade, visto que ele compartilha completamente a humanidade e, em virtude de sua suprema autoridade conferida
a ele pelo Pai, ele pode exercer o julgamento. Versículo 28, todos os que estiverem nos túmulos. Versículo 25, tanto bons quanto maus estão incluídos. Confira o versículo seguinte. A ressurreição dos fisicamente mortos é algo que vai ser incluído mais tarde no programa divino. A voz de Jesus vai ser ouvida no juízo final, embora não haja nenhum detalhamento. Daniel 12:2. Versículo 30. Não procuro agradar a mim mesmo. Isso coloca o julgamento do qual Cristo falou além de todo questionamento. Nele não há sinal de auto-engrandecimento. Versículo 31. Então acho que eu vou parar bem aqui. Vou colocar aqui marcado. Versículo 31. Para continuar quando eu